ligados em tecnologia. Estamos começando mais um episódio do Tecnossauro. E antes de começar aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo se vocês gostarem e ativarem o sininho, tá? Eu tô aqui com o Marcão. Fala, Marcão. Fala, Léo, beleza? Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o gerente executivo de uma corretora e banco, Marcelo Vidu. Fala, Vidu. Fala, Marcão. Pessoal, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês aí sobre todas essas histórias de TI que a gente tem. O Marcão eu vejo faz um tempão que eu não vejo, o Léo a gente já se encontra mais aí, mas super obrigado pelo convite. Viu? Bem-vindo, Vidu. Valeu aí por ter aceito aí o convite. Vamos começar aqui nosso bate-papo. Fala aí, qual foi o seu primeiro contato com tecnologia? Vamos começar aí. Essa história é engraçada, né? Eu comecei a estudar tecnologia com 10 anos de idade, né? Então, aqueles cursinhos de escola que aparecem, eu acho que hoje isso não existe mais, né? Mas na nossa época, a gente estava na escola e vinha algumas empresas oferecer cursos de informática, né? Então, eu fiz meu primeiro curso com 10 anos, mas eu decidi que eu ia ser profissional de TI, que eu ia trabalhar com TI quando eu tinha 7 anos de idade, cara. Então, é um negócio muito engraçado, porque depois eu tive até dúvida, né, na época que eu fui decidir minha graduação, mas eu vi um comercial da Intel, que era o comercial do Pentium 1, o primeiro Pentium, né, e aí eu fiquei, cara, abismado com aquilo, eu achei aquilo incrível. Vi na TV e tal, e aí eu falei, é isso, né, é isso que eu vou fazer, eu coloquei isso na minha cabeça. E, aí eu comecei a fazer curso, aí fiz aquele curso de MS-DOS, WordStar, aquela tecnologia que ninguém deve saber mais o que é, Lotus 1, 2, 3. Vocês já devem ter tido contato com isso. Que é isso. Marcão, você tem cara que fez curso de Lotus 1, 2, 3. Que é isso, a primeira programação que eu fiz foi em Basic. Aí, exatamente. Trabalhei com COBOL, fui programador COBOL de mainframe. E, cara, assim, e aí eu fui daí pra frente, eu fui só estudando TI, fui indo fazendo um curso ou outro, aí a gente vai fuçando, né, vai fuçando bastante, e acabou que parei aqui. Minha profissão acabou virando essa mesmo. Ô Vidu, fala um pouquinho da sua formação. Claro. Então, comecei a estudar um curso, né? Então, a gente foi fazendo esses cursos básicos, depois Windows, né? Curso de hardware. Acho que muita gente começa, né, na infraestrutura, né? Eu sou uma pessoa de infraestrutura hoje, então muita gente começa consertando o computador mesmo, né? A parte física. E aí eu entrei quando eu tinha 14 para 15 anos, num colegial técnico, né? Eu já estudava na escola, no ETEC, e aí eu entrei no colegial técnico de informática. Foi minha primeira formação formal, né? Primeiro curso formal de TI. Aí, nesse meio tempo, né? Depois disso, eu entrei na faculdade, eu sou tecnólogo ali pela FATEC, fiz o curso de tecnologia. Depois eu fiz uma especialização em redes foi super bom também, né? Área técnica ainda. Depois eu fiz um MBA em tecnologia da informação, mais focado em arquitetura, e agora, mais recentemente, aí, eu estou no meio do mestrado, lutando com a dissertação, escrevendo artigo, estou fazendo mestrado em computação aplicada. E, a gente que gosta aí da área, assim, é um sofrimento pelo volume de trabalho, mas é muito legal porque, né, é algo que deixa a gente muito empolgado para fazer. Então, estou aí no meio do mestrado agora. A gente fala que a nossa área é muito dinâmica, né? A gente está sempre se atualizando, sempre está correndo atrás de novas tecnologias. O mestrado é um caminho, né? Mas fala aí do seu primeiro emprego aqui. Como que você começou? Depois a gente vai falar de como a gente se conheceu, mas é uma história legal. Fala aí. Boa. Meu primeiro emprego foi durante esse curso que eu fazia ali na ETEC, né? Eu precisava fazer um estágio. E, né, para concluir o curso. E aí, quando eu comecei a procurar estágio, um amigo me indicou uma empresa pequenininha, que era uma empresa que fazia software de automação para varejo, fazia manutenção de computadores, né? E aí eu
entrei nessa empresa, né? Consegui um estágio ali. Eu lembro que, putz, era um negócio sofrido demais, assim, a gente não tinha, na época estagiário não tinha salário, né? Era 0 de salário, ganhava vale transporte, vale alimentação, era isso. Mas me ajudou muito, assim, porque eu fiquei 6 anos nessa empresa. Eles me ajudaram muito, porque eu primeiro comecei a fazer manutenção de hardware, lá eu descobri o Linux, então tinha uma pessoa lá que cuidava de Linux e ele quis me ensinar, ele viu que eu tinha interesse. E aí eu comecei a mexer na época com Conectiva 5, né? Então era algo super, né, que estava começando a nascer. A gente comprava distribuição Linux em revista, né? Então você comprava uma revista, vocês lembram disso? Sim, E aí a gente comprava o software em revista, então instalava para os clientes, e aí lá tinha Novell, tinha manutenção de hardware, e aí eu fui lidando com aquele emprego ali, fui, né, fazendo coisas diferentes, aí depois eu acabei que eu virei a pessoa ali de Linux da empresa. Era uma empresa de 12 funcionários, ela existe até hoje, continua tocando aí a parte de automação comercial. E lá fiz de tudo, fiz implantação de software, fiz configuração de impressora etiquetadora, mexi com hardware até praticamente sair de lá, passei cabo de rede, enfim, foi uma escola muito boa lá. E eu fiquei 6 anos nessa empresa, assim, foi realmente algo que me ajudou muito a entender, né, o que era a TI em si. Empresa pequena é isso, tem que fazer tudo, então você vai ganhando um conhecimento razoavelmente de ponta a ponta, né? De ponta a ponta. E assim, você tem que se virar. Sim. Você tem que se virar, não é que entrou numa empresa corporativa super grande, que você tem um pedacinho para fazer lá, não tem jeito, você. Tem que fazer tudo, né? Você. Se eu não me engano, lá em meados dos anos 2000, a gente começou a trabalhar junto lá naquela instituição financeira grande ali. Conta um pouquinho, o que você lembra dessa época aí? Eu me lembro, né, só para linkar uma coisa na outra, né? Quando eu fui para essa grande instituição, esse grande banco, hoje ele nem existe mais, né? Ele foi absorvido aí por um outro. Eu fui para lá para ser estagiário também. Eu voltei a ser estagiário, eu já tinha 6 anos de experiência, né? O Léo, inclusive, foi quem me treinou lá, né? Foi o cara que trabalhamos juntos, que me recebeu. Eu tava, né, já estava fazendo a minha graduação ali na FATEC, tinha que fazer um estágio também, e aí eu falei, e agora? Como que eu faço, né? Comecei a procurar, encontrei esse estágio, um programa de estágio muito estruturado, muito bacana, assim, uma turma super forte que começou comigo, um processo seletivo muito, muito robusto, né? E a gente, consegui entrar ali, eu lembro que lá na Raposo Tavares, longe pra caramba de casa, um negócio assim, super distante. Mas quando eu entrei nessa instituição, eu percebi o que era realmente um ambiente corporativo de TI, o que era um ambiente de missão crítica, o que era lidar com servidores, porque lá na empresinha anterior a gente brincava que eram os desk servers, né? Você comprava um desktop, configurava, colocava lá em algum lugar e não era um servidor super robusto, um Dell, um HP, algo que fosse configurado para ser servidor, né? Então, aí entrei, eu cuidava de toda a parte de internet das empresas ali que eram coligadas da estrutura, né? Não era bem um banco, eram empresas coligadas ali, tinha seguradora, tinha cartão, e aí o Léo me ajudou muito nisso aí, o Léo mexia com Linux lá também. Eu lembro do Marcão lá, na parte de implantação, né, Marcão? Sim, então, a gente já tocava as coisas juntos lá, e foi assim, das duas empresas assim que eu mais gostei na vida, acho que essa foi uma, né? Acho que eu fiquei 5 anos lá, só saí mesmo porque quando teve a fusão ali com um outro grande banco não deu muito fit porque eu queria para frente, mas gostei muito de lá, a gente tocava muita coisa importante, assim, era um clima muito bom mesmo. Me lembro de ter aprendido muito com as pessoas ali, consegui crescer em carreira um pouquinho. A gente ia para dentro de data center, subia uma rampona lá para dentro de data center, pegava chuva. Verdade. Bloco J, né?
Famoso Bloco J. Bloco J. Nesse período foi quando a gente meio que trabalhou junto, né? Vidô, Marcão, aí teve, acho que você comentou da fusão, né? Aí a gente meio que cada um foi seguindo o rumo, né? Eu fui para uma parte de internet, banco de investimentos, então o Marcão ali foi para outras áreas, você também, né? Eu acabei deixando algumas coisas ali que eu tinha te passado, eu lembro lá de Red Hat com GFS, você lembra das coisas em Linux? Eu também aprendi muito, né? E depois disso, o que você fez? Eu saí e fui para os outros caminhos, você também deve ter ido lá, né? Fala aí. Aí, né, pô, eu tava ali no banco, aí, né, não tava ficando muito legal depois da fusão, aí eu falei, pô, como é que, né, pra onde que eu vou agora? Aí comecei a procurar também, né, e aí eu fiz uma entrevista numa empresa grande aí de análise de crédito e essa empresa, pô, tava quase certo de eu ir pra lá, não deu certo. Aí, pô, no final, eu não conhecia Solaris na época e eles tinham muitos Solaris, né? E aí, pô, não sei se a galera vai saber o que é Solaris hoje em dia, né? É um negócio assim que... Mas eu não conhecia Solaris e aí... Mas, pô, a entrevista foi muito boa, né? A pessoa ali que me entrevistou deu muito match, assim. E aí, esse gestor que tinha me entrevistado, ele conhecia uma pessoa que estava numa empresa de telecom, na maior empresa de telecom do Brasil, né? E aí ele pegou e me indicou para um amigo dele de lá, porque o amigo dele de lá estava precisando de alguém de Linux, né? E pô, nessa época eu já tinha focado meu aprendizado, meu trabalho em Linux, né? Apesar de pô, que lá no banco a gente usava várias outras coisas, mas o Linux era o core da coisa, né? E aí ele me indicou e pô, me chamaram para uma entrevista lá, fiz essa entrevista, deu certo e pô, fui trabalhar no ramo de telecom, na doideira que é o mercado de telecom. Aprendi demais lá também, mexi com AIX, mexi com Solaris, mexi com cluster geográfico, mexi com Linux, era o core, né? Lá era um negócio um pouco diferente, porque no banco a gente mexia com muita tecnologia, um pouco do que ia com front, um pouco de middleware, um pouco de WebSphere, Apache, né? Na época não tinha nem Nginx, né? Ele não tinha nem surgido. É verdade, né? A gente brincava lá que o Léo era o rei do Apache, né? Que ele tinha escrito Apache, né? Então tem uma historinha contar disso aí mais pra frente, né? E aí, pô, aí comecei a trabalhar com uma série de coisas lá que era uma equipe de Unix, né? E aí fui me desenvolvendo lá também e foi uma época muito boa também, eu fiz muitas amizades lá, eu tenho, assim, a amizade dessa época, dos meus chefes lá dessa época foi meu padrinho de casamento, fui padrinho de casamento dele, pô, as nossas filhas brincam junto aí o tempo todo e a gente foi, né, eu conheço, tem muita gente, inclusive uma das pessoas que trabalhou comigo hoje é líder do meu time atual, né, duas delas lá vieram lá da grande empresa de telecom e elas são líderes do meu time lá, que eu toco atualmente lá na corretora, né, então foi uma época muito boa em relação a contato com as pessoas, em relação ao aprendizado ali de profissão mesmo, né, foi uma época diferente, assim. O ritmo é diferente, tinha muita coisa de final de semana para fazer. Infraestrutura é assim, né? Então, todo mundo que trabalha com infra sabe que o final de semana é algo que meio que você dá uma abdicada. Hoje em dia melhorou, né? O Cloud melhorou bem, né? Você lembra das viradas que você fazia no final de semana, Marcão? Sim, lembro. Ixi, tinha muita virada lá no data center. Eu lembrava do Gerabat, não era? Era o Gerabat? Então, o BB Release acho que já era uma evolução do Gerabat ali. Ele fazia os deploys ali, né? A gente tinha muito problema para fazer deploy. Antigamente se fazia na mão mesmo, né? Você recebia o pacote ali do desenvolvimento e ia lá e fazia na mão, máquina a máquina. Se você tinha 20 servidores, você tem que fazer tudo na mão. Então, ele ajudava nisso, né? A fazer o deploy mais organizado e garantir ali o seu deploy, né? Era o seu Jenkins, né, Marcão? Era PowerShell? Não, era BET-DOS. BET-DOS. Eu lembro ali que ele tinha mais de 1000 linhas lá, o BET-DOS lá. Nossa. Era um negócio meio doidão lá.
Eu lembro que quando a gente trabalhava lá na instituição financeira, é um lugar onde tem uma diversidade tecnológica muito grande, né? Lá tinha S400, Tandem, Solaris, AIX, Linux, Windows, mainframe. Tinha essa diversidade lá na empresa de telecomunicações, Tinha, cara, tinha sim. Lá tinha mainframe, porque essa grande empresa de telecom, ela tinha se fundido também com uma empresa espanhola. E essa empresa, ela era, quando eu entrei, eu ainda entrei pela parte de tecnologia móvel, né, de celulares. E ela se fundiu com uma grande empresa de tecnologia de telefonia fixa, né? Então, com essa fusão, as coisas também e a pluralidade de tecnologia também, né, aumentou. Então tinha mainframe, principalmente na parte da telefonia fixa, tinha muita coisa de AIX, não tinha Tandem, né? Porque Tandem realmente só na instituição financeira lá que eu vi, porque era um negócio assim muito específico. Muito raro, né? Muito raro. Mas tinha, storage tinha de todo tipo, tinha tecnologia de NC, tinha Hitachi, tinha NetApp, tinha, né, um monte de coisa. AIX, Solaris, dos mais antigos, AIX não, Solaris 6, até Solaris 11, sabe? HPUX, meu Deus, essa aí dá até um calafrio. Dá até um calafrio. HPUX, AIX, Linux tinha uma série de distribuições também e fora o Windows, né? Que assim, como eu era mais focado na parte de Unix, eu tinha mais contato com isso. Mas aí, Midware tinha muita coisa de Oracle, tinha muita coisa de banco, era mais focado em Oracle, mas tinha outras coisas também. E aí, o Windows tinha uma parte muito grande, várias aplicações, tinha VMware, tinha Teradata e de todo tipo de tecnologia também. Assim, legal. Era bem bacana. Eu ia falar de virtualização, você comentou do VMware, né? Um período ali que começou a crescer, né? Aí depois disso, eu já estou até falando aqui, você foi para e-commerce, né? Fui para grande e-commerce aqui brasileiro e onde nós voltamos a nos reencontrar. Fala aí desse período, Vitor. Esse período foi uma mudança um pouco de maneira como a gente via a tecnologia, né? Em grandes empresas, essas corporações um pouco mais estruturadas, né, maiores, as coisas são muito divididas, né? E, a gente estava falando lá do banco, que eu acho que era uma exceção, ela tinha divisões, mas você conseguia mexer com muita coisa, né? Aí, na telecom, super específico, sistema operacional, o SO, você tinha que cavar para conseguir mexer com alguma outra coisa, um pouquinho de mídia ali, né? Aí, quando eu fui ali para o e-commerce, era algo completamente diferente. Fui para mexer com WebLogic, para mexer com Exalogic, tocar o e-commerce e tinha a grande sazonalidade do e-commerce que era Black Friday, né? Então, quando eu cheguei lá, uma pessoa que inclusive eu tinha trabalhado lá no banco me chamou para ir para esse e-commerce, né? Com um super amigo, aí, um cara que eu devo muito na minha carreira, né? E devo muito na minha trajetória a ele. Ele me chamou para ir para esse e-commerce e aqui, cara, o desafio é a gente manter esse ambiente de pé aí na Black Friday. A gente tem a sazonalidade aí que dá vezes 12 de clientes na época que vem a Black Friday e a gente precisa segurar a onda, né? Eu falei, beleza, vamos que vamos. E aí nesse primeiro momento que eu tive, né, nesse momento que eu cheguei lá nesse e-commerce, que eu tive contato com o conceito de DevOps, né? Então, eu já vinha, né, tentando estudar sobre isso, ter um pouco ali de entender como estava acontecendo e olhar como é que o mercado estava vindo, mas eu nunca tinha trabalhado com isso efetivamente. E eu caí num time que ele estava se estruturando para fazer DevOps. E eu me lembro muito bem na época que lá no grande banco a gente fazia DevOps, só que não tinha esse nome, né? Eu me lembro muito bem, porque já era isso, né? O conceito, né? O conceito já estava assim, né? Então eu falei, aí eu comecei como analista lá, eu já era especialista, né? Entrei como especialista nessa empresa. E aí, a gente teve um super trabalho de 4 ou 5 meses para preparar a estrutura, comecei a entender o que era a estrutura de Continuous Integration, Continuous Delivery, comecei a entender o que era microserviços, isso, não sei que ano foi isso, faz
8 anos, né? Então 2015, 2014, 2015, né? E aí a gente começou a entender o que era o conceito de microserviços, era super novo, né? Lá era tecnologia Java, Spring Boot, e o Spotify, né, colocando os conceitos e vindo como uns precursores disso, a AWS também, né? E a onda do e-commerce foi muito early adopter mesmo, o e-commerce ali foi muito early adopter, tanto que esse e-commerce virou referência em tecnologia na época, porque ele já estava adotando algo que só as Big Techs de fora adotavam. Então, foi talvez em curva de aprendizado tenha sido a maior que eu tive, porque realmente eu consegui entrar ali em contato com uma série de tecnologias novas, uma série de conceitos novos que me ajudaram, inclusive, no trabalho que eu faço hoje, né? Na maneira como eu faço gestão hoje no meu time, e inclusive várias das pessoas que trabalhavam naquele e-commerce trabalham comigo hoje, assim, mais de 10, várias e várias, né? Então a gente se juntou de novo aí nesse grande banco de investimentos, né? Uma coisa interessante que você falou é que um dos primeiros contatos que você teve com o DevOps foi em mais ou menos 2015, né? O conceito DevOps ele surgiu lá em 2009, lá nas palestras lá da... Eu não vou lembrar agora o nome das pessoas que lançaram lá o nome DevOps, mas na verdade assim, a pergunta que eu quero chegar é o seguinte: um gap grande, né? São 6 anos aí. Você acha que hoje esse gap está menor em relação às novas tecnologias ou às novas formas de trabalho de fora ali, da Europa, dos Estados Unidos? Eu acho que sim, Marcão. Assim, o que eu vejo assim, o próprio mundo, né, de DevOps não é uma profissão, né, é um conceito. Só que na hora de se aplicar, acaba que vira uma profissão, né? E você pode ver isso nas empresas, né? Então você acaba chamando as pessoas de DevOps ou SRE, né? E eu acho que o Brasil sempre foi muito bem de tecnologia, né? Sempre foi muito desenvolvido em tecnologia, principalmente em instituição financeira. Porque a gente sabe o quão desafiador é uma instituição financeira no Brasil, o quão desenvolvido é o nosso mercado bancário, né? Então, eu acho que a gente veio trazendo isso de maneira muito mais... a gente veio aproximando isso de maneira... a gente tem um gap muito menor, se é que tem gap, né? Os nossos profissionais hoje são muito procurados lá fora, então, quantas vezes aí o pessoal do meu time, eu mesmo recebo uma série de contatos no LinkedIn, empresa da Holanda, empresa da Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos. É muito comum isso acontecer, porque a gente já vem trabalhando num método que é o que o mundo está usando, né? E hoje eu acho que a gente, né, está caminhando muito para uma estrutura que é o tal do Platform Engineering, né? Eu acredito muito nisso, né? Porque realmente o DevOps ele tem que ser, né, a estrutura de DevOps ela tem que ser algo que é de cultura, é do que o time de engenharia de software aplica. E a gente, eu acho que muito por questão da complexidade que a Cloud veio tendo, né? Então, a Cloud no começo, a gente via lá a AWS, super pioneira, né? Ela tinha compute, era a parte de S3, né? Storage, banco de dados, SQS, era isso, né? E conectividade, né? Então era super simples de você trabalhar com isso, né? Hoje em dia, a quantidade de serviços que você tem em nuvem ela é um absurdo, né? É um negócio assim que e a complexidade aumentou muito. Então você exigir do seu engenheiro de software que ele consiga, por mais que você abstraia, por mais que você tenha orquestração de serviços, o Kubernetes veio aí para, né, resolver aí 20 anos de desenvolvimento e sofrimento em relação à infraestrutura e rollout de código, né? Ele veio para resolver isso, mas por mais que você tenha isso, a complexidade da infraestrutura ficou muito grande em cloud. É muito difícil você gerenciar a parte de segurança, a parte de políticas, a parte de controle financeiro, de FinOps. E aí o Platform Engineering, né, apesar de ele não fazer tudo isso, eu acho que ele é importante em relação a isso. Você tem uma equipe que cria uma plataforma focada e ajustada para o que a empresa precisa, todas as automações que você precisa, tudo que você tem de específico para aquela empresa, né?
E aí os conceitos de DevOps, SRE, eles estão todos aplicados ali no time de engenharia de software. O time de engenharia de software tem essa especialidade, mas você não precisa ter pessoas que sabem aquilo no bit. Você deixa eles, né, cuidando do código, né, e desenvolvendo código, desenvolvendo features, desenvolvendo coisas para o negócio. Então eu acredito muito nisso. Inclusive nos meus times lá, na verdade, 2 deles, né, eles já viraram para times de plataforma no começo de 2022. A gente já tinha feito essa virada, já chamava de time de plataforma, eu acho que um pouco antes do buzz de Platform Engineering começar a acontecer. Então, a gente vem muito alinhado com o mercado de fora, cara. Eu não vejo nenhum gap específico para a gente. Talvez o que a gente tenha que evoluir, e aí eu penso muito também pela minha experiência, é como a gente configura as estruturas dos times, sabe? Como que a gente configura e deixa os processos bem azeitados. Porque é uma característica do brasileiro mesmo, a gente vai muito né? A gente sai do escopo, isso é bom, né? Só que eventualmente a gente acaba desconfigurando a organização, né? Se você comparar uma empresa americana, uma empresa alemã, ela é muito mais quadrada, mas o processo flui melhor. A empresa brasileira ela é muito menos quadrada, mas você tem muito ruído entre as áreas, né? Então, isso é algo que eu acho que a gente tem que evoluir como mercado brasileiro de tecnologia mesmo. Ah, legal. E nessa época aí do e-commerce, né, que eu entrei aí também, né, depois de um tempo você me convidou. Acho que foi um papel inverso lá, você me passou ali um conhecimento que eu tive que absorver. Para mim também, DevOps, microserviços era uma coisa nova, só que eu estava lá como um consultor lá dentro da área, né, de um ambiente que era um ambiente de produção que estava sendo descontinuado, não sei se você lembra, né? Eu acabei pegando esse ambiente que estava rodando e estava nascendo uma infraestrutura nova, né? Não sei se isso para mim foi legal, que eu tive essa transição. E naquela época você era bem técnico, eu lembro bem, mas você estava caminhando ali para virar liderança, líder técnico do time. Quais foram aí os desafios ali de lá até chegar aqui, né? Hoje você já tem um papel mais específico de liderança. Fala. Pô, assim, foi um processo bem difícil assim para mim, né? Não vou falar que foi fácil porque eu tinha um desafio duplo, né? Quando aquele gestor ali tinha me chamado pro e-commerce, ele falou, cara, tem oportunidade aqui, o que você acha? Eu acho que você tem perfil, né? Eu sempre gostei muito de formar pessoas, gostei muito de tecnicamente ajudar, né? E eu falei, pô, vamos tentar, né? Vamos ver o que dá. Se eventualmente der errado, a gente volta ali para a carreira de especialista, eu já era especialista, né? Eu topei, então, pô, a oportunidade está aí, vamos tentar, né? E aí, eu tinha um desafio duplo que era aprender a ser líder de pessoas mesmo, né? Liderar pessoas puramente, não como liderança técnica somente, mas como liderança de pessoas, né? Que são coisas diferentes. E eu tinha também que liderar o meu time, que era o time que eu trabalhava. E aí você precisa conquistar o respeito dessas pessoas como líder, porque você já tem o respeito delas tecnicamente, né? Como um técnico. Agora, como é que você consegue conquistar esse respeito como líder, né? E foi bem difícil no começo ali para você. O desafio maior é você desapegar e soltar do técnico, porque você tem todos os acessos, você sabe como é feito, se está acontecendo um problema, você sabe resolver rápido, você vê as pessoas do time eventualmente indo por um outro caminho e tudo mais, não quer dizer que o caminho esteja errado, né? Mas você está muito conectado com aquilo ainda, então é difícil, né? Eu cheguei até a pedir para voltar para a camada técnica. E aí, pô, esse gestor aí, que de longe é o melhor gestor que eu já tive aí na carreira, ele falou, pô, segura, vou te ajudando mais aqui, eu fico mais próximo, não faz isso porque você vai se arrepender depois. E hoje eu vejo que se eu tivesse feito, realmente eu teria me arrependido, né? Ele me ajudou, a gente conseguiu, né, voltar ali para a questão da liderança de time. Mas o mais difícil para o gestor técnico é como que eu faço e delego as questões técnicas para o time, como eu não coloco a mão na massa na época eu lembro que nós éramos em 8 pessoas mais ou menos, né? 8, 10 pessoas, né? Então
pô, se o gestor ficar achando que ele vai entregar tudo, ele é 1/10, nesse caso, dessa 1/8, 1/10 dessa equipe. Então, ele não consegue dar tração nas coisas, ele acaba virando um gargalo dentro do time. E eu demorei um tempo para perceber isso e para conseguir lidar com isso, né? E aí, pô, depois eu acabei virando gerente dentro dessa mesma instituição, dentro dessa mesma empresa de e-commerce. Logo na sequência eu saí para onde eu estou hoje. E aí, pô, de gerente fui para gerente executivo hoje. Eu cheguei a ter 75 pessoas no meu time aí. E assim, hoje eu não tenho acesso nenhum à produção. Nenhum, zero. E é engraçado como isso vai se tornando natural na nossa vida, porque é assim que funciona e tem que ser assim, né? E o mais engraçado é que quando eu entrei eu ainda me deram acesso, porque pô, a estrutura era completamente diferente. Eu entrei como gerente com 2 pessoas direto comigo que eram analistas, né? Então, só que depois meu time foi crescendo, e aí, né? E lá a gente tem uma regra de segurança que assim, a gente precisa usar um jump server para chegar nas máquinas de produção, né? Por questões, né, óbvias de segurança. E eu tinha acesso a esse jump server. Eu só percebi que eu tinha perdido o acesso ao jump server 2 meses depois. Aí eu realmente percebi que aquilo não fazia a mínima diferença para mim. Eu queria ver um negócio que era do começo da empresa lá, antigo, que eu falei, pô, como é que será que isso aqui tá lá? Uma curiosidade. E não era nenhum problema, nada disso. Hoje em dia eu só tenho acesso às ferramentas de monitoria. Nas ferramentas de monitoria eu deixo um monitor meu lá que eu fico olhando se não tem nada muito específico acontecendo, meu time também tem, né? Mas está acontecendo um incidente muito grave, eu gosto de ter essa visão, mas eu fui perceber 2 meses depois que eu não tinha acesso aos jump servers e eu não conseguia chegar em nada, né? É engraçado isso. Ô Marcão, o gestor que o Vitor conhece, que falou, a gente conhece, quem sabe ele vem aqui. Vamos chamar ele, tenho certeza que ele vai vir, pô, tenho certeza. Eu acho que ele é um cara que tem muita história também e, pô, eu vou ajudar vocês aí nessa missão aí dele vir pra cá. Você falou aí muito da parte técnica, da parte de gestão, mas mesmo você sendo uma pessoa de gestão hoje, você não pode largar a parte técnica, né? O que você faz para se manter atualizado? Legal. Aí, assim, Marcão, o que eu acredito muito, né, que um gestor de pessoas, eu acho que ele pode atuar com qualquer tipo de time, assim, né? E na TI, se você for gestor de pessoas, um time de engenharia de software, um time de engenharia de infraestrutura, de platform engineering, de service desk, eu acho que a gente consegue lidar bem com as pessoas, a gente tem esse soft skill, essa questão, eu acho que ela é muito direta e a gente consegue, né? Mas eu acho que existe também um pilar ali, uma parte que é a maneira como você consegue conectar o assunto que você é especialista, se você entende bem dele, você consegue ajudar o time a andar muito mais rápido, né? Então, pô, chega num ponto em que hoje, né, eu busquei ter um time que todo mundo que está no meu time é mais competente que eu tecnicamente, necessariamente, porque eles precisam ser, eles são técnicos, né? Eles precisam tocar as coisas de maneira muito mais eficaz do que eu tecnicamente. Então, o que eu tento fazer eu lido e eu me atualizo tecnicamente. Pô, eu consumo muita coisa do O'Reilly, né? Pô, O'Reilly, eu acho que a O'Reilly Learning, né? Para mim é a fonte do conhecimento, da tecnologia, do que está no estado da arte, né? Consumo muita coisa ali. Hoje eu estou fazendo mestrado em computação aplicada, então eu estou acompanhando muita coisa do que o mercado, do que a área acadêmica vem desenvolvendo, né? Principalmente em microserviços, que é onde eu estou focado ali na minha dissertação. E cara, assim, muita coisa também de algumas referências, né, em empresas de tecnologia mesmo, Microsoft, Google, então, pô, eu consumo bastante coisa relacionada a isso, né? Mas acho que o O'Reilly a espinha dorsal da coisa, né? E aí, pô, Cloud Native Foundation e tudo mais. Mas aí, só para concluir o ponto lá de como eu acredito que um bom gestor, né, de áreas técnicas, pô, se você entende aquilo tecnicamente, às vezes o time está num beco sem saída, a gente
tem um deadlock, né, no time, ele não sai do lugar, né? E aí, pô, você orientar, você conseguir trazer a experiência, conseguir trazer uma visão mais ampla do que acontece e onde os impactos daquelas decisões vão acontecer, ajuda o time. E a gente só consegue ter isso embasado tecnicamente. Porque se você não sabe tecnicamente o como, a maneira como aquilo vai acontecer, você também não consegue prever os impactos, né? E aí eu trago isso muito de... Eu já fui 2 vezes visitar o campus da Microsoft lá em Redmond, né? Fiz 2 vezes eu fui para lá nas empresas que eu trabalhei, né? E aí eu conversei uma vez com um gestor que ele era o dono do produto do Cosmos DB, né? Ele era o dono desse produto. Então ele estava lá e ele estava com um cara super técnico desse time de produto que codava mesmo o produto do Cosmos, né? Só que assim, ele era um cara extremamente conhecedor daquela tecnologia e de todo o mercado de databases, assim, de todo tipo. E eu via que ele só recorria à pessoa que estava ali com ele técnica quando realmente era muito específico da tecnologia. Então você vê que ele tinha completo domínio daquele produto, que ele fazia gestão de pessoas ainda, mas que ele não colocava meia vírgula de código para funcionar ali, entendeu? Então eu acredito muito nisso, que é aquele gestor que ele conhece tecnicamente muito bem aquela área que ele está atuando, só que ele não põe a mão na massa efetivamente, né? E aí, pô, é um desafio fazer isso, cara. Realmente é um desafio. E aí, como que você resolve isso, né? E aí, talvez a minha solução aqui, essa solução é bastante direta, né? Pô, você tem que ter gente muito boa contigo. Você tem que ter gente muito boa, muito competente e é só assim que você consegue alavancar isso. Você consegue estar dentro dos temas, entender dos temas e aí, pô, as pessoas ali, elas executam e garantem que aquilo vá ter qualidade, vá funcionar adequadamente, né? E hoje, pô, eu acabei absorvendo 3 times de que eu não era super especialista, porque quando eu montei o time de DevOps aí nessa corretora, nesse grande banco que eu estou hoje, eu montei do zero. Então eu fui de 2 pessoas a 28, montando ele pessoa a pessoa. Cada liderança, hoje o time tem 4 lideranças, né? Eu sou líder dessas 4 pessoas, né? Eu fui montando um a um, né? Inclusive as pessoas técnicas, porque eu entrevistei praticamente todas elas, né? Só que eu recebi mais 3 times, um time de qualidade, um time de métricas e o time agora mais recentemente de SRE ali, que a gente, né, tá inclusive ajudando a alavancar, né? Quando eu recebi o time de qualidade foi desesperador para mim, porque eu conheci o assunto, eu já trabalhava, né, muito fit com o que a gente faz hoje lá, mas eu não conhecia profundamente os itens de qualidade, a pirâmide de testes, como, né, uma história impacta fortemente na maneira como a gente vai fazer o teste. E eu não conhecia isso profundamente, então para mim a rampa de conhecimento foi muito grande. E se eu não tivesse as pessoas competentes do jeito que são, as pessoas altamente qualificadas que estavam naquele time, que já tinham sido formadas ali, a gente trouxe também mais algumas, eu não tinha conseguido seguir nessa tocada e ter um time que hoje em dia influencia muito lá as coisas dentro da empresa. E aí, só para complementar, na época você tinha um time com 8 pessoas, né? São 8 pessoas diferentes. Como que é lidar agora com um time de quantas pessoas que você tem, com perfis técnicos, problemas diferentes, são pessoas que você tem que saber lidar de uma forma diferente com os outros. Qual que é esse desafio aqui? Fala aí. Esse é o principal desafio da gestão, né? Hoje eu estou com 58 pessoas exatamente, né? Eu já estive com 75 até alguns meses atrás. Qual que é a questão, né? Assim, cada pessoa pensa diferente, você pode ter pessoas com conhecimento muito similares, mas elas vão ser diferentes na maneira de pensar, na maneira como elas absorvem as informações. Eu tento ser muito justo com as pessoas de acordo com a característica, né? Então a gente fala muito de meritocracia, a gente fala muito de, né, lidar com as pessoas e ser... você não pode tratar as pessoas de maneira igual. Definitivamente não. Cada pessoa precisa ser tratada de maneira diferente, desde que você
garanta que elas estão com o mesmo nível de justiça entre elas, né? Você precisa garantir que você não vai pender para um lado ou para o outro. Então, pô, tô falando com o Léo tem um jeito de lidar, o Léo é um cara mais introspectivo, ele é um cara que é super técnico o Léo é um jeito de lidar. Pô, o Marcão é um cara mais extrovertido, é um cara que, né, lida diferente com as situações. É outro jeito de lidar. Só que eu preciso ser justo com vocês dois, então a gente precisa, né, lidar com isso. Tem pessoas que absorvem melhor feedback, absorvem melhor, às vezes, uma maneira que você fala um pouco mais dura. Tem pessoas que não conseguem absorver isso. Então, como é que você dá a mesma mensagem, mas adapta o discurso para que elas entendam isso, né? Níveis de senioridade das pessoas também afetam, né? Uma pessoa que está começando na carreira, é assistente, é júnior, ela no geral, não é regra, mas no geral ela precisa de um acompanhamento mais forte, ela precisa de uma orientação maior, ela não necessariamente consegue absorver um feedback mais duro, um feedback um pouco mais complicado em relação à performance, por exemplo, ao soft skill, igual uma pessoa que está trabalhando há 15 anos no mercado, né? Então, porque ela precisa se desenvolver com esse tipo. Então, o desafio da gestão é esse, é lidar com pessoas diferentes, sendo justo com todas elas, entendeu? E isso a gente só pega com o tempo sentado na cadeira, vivendo situações, e assim, a questão de gestão você precisa gostar de pessoas, você precisa gostar de lidar com as pessoas, você precisa ter principalmente empatia com elas, porque se você não souber a situação, se você não souber o que afeta aquela pessoa, você provavelmente vai ser injusto. Então, dá para acertar todas? Não dá. Mas o que eu tento, e aí eu vejo na minha carreira ao longo de todo esse tempo, eu tento ser o mais justo possível e tentar, de acordo com a situação que eu tenho, ser o mais justo possível com todos, né? Então, e isso é difícil, tá? Isso é difícil, as pessoas exigem, e aí, pô, você vai ganhando um time maior, você vai aumentando seu escopo, você precisa tentar procurar pessoas que sejam parecidos com isso que você acredita. Eu sempre busquei líderes ali no meu time que se preocupam com o time, né? Que se preocupam em fazer com que as pessoas se desenvolvam, ouvi-las, que entendem que cada um tem uma característica, né? E eu lidero muito eu tento liderar muito pelo exemplo, muito pela maneira como as pessoas me veem, eu tento ser correto nas atitudes que eu tomo, e acho que nisso vai fazendo com que o relacionamento fique bom, entendeu? Mas o desafio é tratar todo mundo de maneira diferente, sendo justo. Em resumo é isso, cara. Bem legal a sua trajetória. O Vidu, bom, a gente falou de vários conceitos, culturas aqui. Para quem está começando agora a carreira, ainda não sabe muito bem para onde ir ali, vamos falar para o que é um DevOps? Cara, assim, o DevOps ele é uma cultura, né? Um conceito. Então, o DevOps é você conseguir atrelar toda a parte de engenharia e a parte de operações num conceito e utilizar isso como, né, como uma coisa só. Então, o engenheiro de software ele consegue aplicar conceitos de operações. Eu acho que isso veio muito sendo desenvolvido também com o Cloud Computing, né? Então, como é que eu consigo automatizar os meus processos de infraestrutura como código? Como que eu consigo fazer esteiras automatizadas? Aplicar qualidade de software junto do meu processo? Como que eu consigo trazer a parte de monitoria e, mais recentemente, observabilidade, né? Que é um conceito que traz métrica, log, tracing, tudo para dentro para você conseguir ter visibilidade do que está acontecendo com as suas aplicações para dentro de uma estrutura única, né? E os times trabalharem como algo único, né? Então, pô, você vai ter lá um cara que cuida mais de operação, vai ter um cara que cuida mais de qualidade, que é mais especializado nisso, um que é melhor em código, mas isso é um time só. E aí, normalmente, a gente tem uma estrutura de squad, né? E aí, pô, a cultura DevOps, ela trabalha aí. Eu até já falei, né, aqui hoje ainda, que, pô, o mercado usa muito esse termo DevOps como uma profissão, né?
E aí a pessoa de infraestrutura meio que ela se transforma nesse DevOps e ela começa a codar também, né? Mas eu falo muito pro meu time, eu falo isso sempre, assim, todos nós seremos engenheiros de software em algum momento, né? Não adianta a gente achar que vai continuar mexendo com servidor, que vai continuar mexendo no sistema operacional, porque isso virou commodity há muitos anos. Na entrevista que eu tive lá no e-commerce há 9 anos atrás, né, 8, 9 anos atrás, o gestor que me entrevistou, um deles, ele falou, pô, cara, eu não quero saber mais de sistema operacional, de máquina, isso aí já virou commodity. 8, 9 anos atrás, né? Então essas coisas elas não casam mais. Então hoje é como você entende as estruturas. Pô, o Kubernetes veio aí em 2014, 2015, né? Acho que foi isso, né? Ele veio primeiro como Borg, depois virou Kubernetes. Hoje em dia você não enxerga o que está ali por baixo, você enxerga um container e enxerga um pod e um namespace, e aquilo é sua aplicação. Então hoje quando um time lá na empresa que eu trabalho hoje vai colocar uma aplicação em produção, se ele não tem nenhuma dependência de algum serviço específico, é só uma aplicação, é um banco de dados que já existe, um Redis, algo que já existe, uma mensageria que já existe, ele pura e simplesmente escreve um arquivo YAML, coda a aplicação dele e coloca em produção. Ele não precisa de nada de estrutura por baixo, ele só fala quantas instâncias ele quer daquela aplicação, qual que é o recurso que ele precisa e aquilo está abstraído. Hoje com function, com lambda, com faz, né, serverless, né, a gente abstraiu completamente isso. Você coloca o seu código e você não tem a mínima ideia do que está rodando o seu código por baixo, né? Então, a cultura de DevOps ela vem muito nisso, de você embedar, embedar nem existe essa palavra, né? Você juntar essas coisas tudo dentro da mesma cultura. E aí, pô, eu acho que tudo isso está evoluindo pela complexidade de nuvem, de a gente ter a cultura DevOps implementada em todos os times de engenharia de software, né? Eu acredito muito nisso. As pessoas de infraestrutura trilhando uma carreira de engenheiros, né? De engenheiros mesmo de software. Pô, as tecnologias aí de inteligência artificial, ChatGPT, né? GitHub Copilot, a gente está vendo uma série de coisas aí trazendo auxílio para as pessoas, né, para os engenheiros, para que eles codem. Então você não é super especialista, mas você consegue obter apoio de inteligência artificial. Eu mesmo fiz algumas coisas ali para a minha dissertação que eu precisei fazer código. Eu não sou especialista em código. Pô, se eu não tivesse o ChatGPT ali, eu não tinha conseguido sair tão rápido. Ele me ajudou muito nisso, né? Então eu vejo muito essa cultura se transformando realmente e estando enraizada dentro dos times de engenharia de software, e a gente tendo times de plataforma de nuvem, né, esses platform engineers, que eles vão tocar a nuvem, vão tirar a complexidade, vão aplicar as políticas de segurança, vão garantir que tudo está dentro dos conformes para que a gente consiga fazer a redução de custo, vão garantir a abstração de disaster recovery, de alta disponibilidade, de ativo-ativo dentro das aplicações em várias regiões. E esses platform engineers eles vão abstrair isso para que os engenheiros consumam isso como um produto, como basicamente uma oferta, e não precisem ficar entendendo do que está por debaixo do capô da infraestrutura. E para o nosso amigo ali que é ligado em tecnologia, fala um pouquinho de QA. Eu sei que você é líder também, né, da área de qualidade. O que é QA? Qual que é a importância? QA a gente chama, o nome, né, a sigla aí, ela significa Quality Assurance, né? É a disciplina de aplicar qualidade em cima das aplicações, né, em cima de software, para que a gente tenha um produto. O objetivo final da área de qualidade é que a gente tenha um produto melhor, com uma quantidade menor de bugs, com a melhor experiência para o cliente na ponta, né? E a área de QA, ela trata uma série de fases dentro da esteira de software, né? A esteira de software, ela começa lá quando o engenheiro está fazendo o código e ela termina quando aquele código está em produção e o cliente está usando aquela feature. O cara entra no aplicativo dele e quer comprar um tênis, ele quer pedir uma comida, né? Então aquilo ali é a feature que foi para a produção, que está em produção. Só que para isso acontecer, tem uma série de coisas que começam na linha de código. E a parte de qualidade, ela cuida desde
do momento em que o time de produtos, o time de negócio, junto com o engenheiro de software, está escrevendo aquela história, está escrevendo o que ele quer, para que a gente coloque isso de uma forma que seja testável, né? E muitas das pessoas confundem muito o QA, o engenheiro de qualidade, com o tester, né? O tester é a pessoa que só testa. Ela tem lá uma determinada funcionalidade, ela só testa. Eu acredito na parte de qualidade muito mais como uma coisa que está dentro dessa esteira. A pessoa de qualidade ela ajuda e ela está junto com o time de engenharia de software ou dentro do próprio time de engenharia de software, ajudando o time a escrever uma boa história, escrever algo que seja testável. Como que a gente consegue fazer e detectar no código uma série de más práticas, uma série de coisas que podem gerar problemas em produção, nas aplicações. Como que a gente consegue fazer testes integrados entre as aplicações, porque hoje no mundo de microserviços, várias aplicações formam uma grande, várias pequenas partes formam uma grande. Então como que eu faço para garantir que uma aplicação fala com a outra corretamente, que se eu mudar uma coisa aqui, eu não vou quebrar aquela aplicação e a gente não vai estar em produção lá com o cara clicando para pagar no cartão de crédito e aquilo não funciona, né? Como que eu faço para fazer testes que tenham a visão do cliente, que tenham a visão de navegação do cliente para que aquilo funcione adequadamente e ele não clique no botão e a tela fique branca ou fique preta ou de repente o aplicativo feche, né? Então a parte de qualidade ela faz tudo isso. Ela garante que a gente tenha todo esse arcabouço de testes, de boas práticas e de conceitos aplicados para que a gente consiga ter um bom software de produção, para que a gente abra o nosso sistema operacional, a gente levante a tampa lá do nosso notebook com Windows ou notebook com um MacBook e aquilo funcione, aquilo você aperte, você abre o seu browser, você consiga acessar o site, não esteja com aquele layout quebrado, aquele layout que, né, a gente vê uma imagem fora do texto. Então, a área de qualidade é isso, né? E eu acho que ela é uma área essencial para garantir que a satisfação do cliente esteja boa com a empresa, né? Esteja boa com aquele software que está sendo entregue, porque a gente sabe que um software sem qualidade, no geral, assim, não tem sucesso. Né? Legal, Edu. Agora a gente vai fazer uma parte que o Marcão gosta, né? A parte preferida aqui, vamos falar das amenidades. Né, Marcão? Isso. Contraída aqui do nosso bloco. Vamos falar aí de histórias engraçadas. Beleza, Edu? Vamos lá. Você falou que trabalhou muito com Linux, né, no passado. Agora a gente tem uma variedade, né, de cloud, Microsoft, Windows, outras aí. Tem o Mac aqui, tem aquela questão de usar desktop Mac, Windows, Linux. Fala um pouco aí de você era fã de uma determinada onda, o que você fala hoje? Boa. Assim, sendo bem direto, eu acho que Linux é minha paixão, né? Isso é algo que eu gosto muito, mas eu aprendi ao longo da minha carreira aí, né? Tô fazendo 22 anos de profissão esse ano, né? Eu aprendi ao longo da minha carreira que não dá para ter apego à tecnologia, cara, assim. Muda muito rápido, a gente recebe muita coisa nova o tempo todo, então se a gente se apegar, acho que a gente acaba se frustrando um pouco, né? Então, eu gosto muito de Linux. Hoje em dia eu uso o Mac para trabalhar e para pessoalmente, né, para fazer tudo. Eu já nem tenho mais uma máquina Windows comigo, né, nem minha esposa, então a gente só tem Mac e só usa Mac. Mas o Linux é minha preferência, minha paixão, tá? Uso Cloud Microsoft, acho excelente, zero apego, mas o Linux é minha paixão. Esse negócio de apego é engraçado. Nos anos 90, lá, final dos anos 90, eu era especialista em network, né? E eu gostava muito da Novell, né? Achava o sistema operacional dela para redes era um dos melhores que tinha na época, né? E quando o Windows NT veio derrubando o network, né? Eu ficava bravo, falava, porra, meu, né? Não é melhor, né? Mas era muito melhor, né? Mas eu não aceitava que era melhor, por causa desse negócio do apego, né? Eu despendi muito esforço para me tornar um especialista em network
e na verdade ele morreu, né? Anos 2000 ali quase já não existia mais ali. É engraçada essa história. Vamos falar fatos engraçados ali que aconteceu na sua carreira. Você lembra de algum? Pô, Marcão, tem uma história que é muito legal ali do e-commerce que o Léo ele acompanhou essa história aí. Na época eu era especialista lá ainda, né? Não tinha virado líder e a gente tinha muito uma brincadeira que a gente, quando a pessoa deixava a máquina desbloqueada, a gente trocava o teclado da pessoa, né? Porque o teclado era tudo Bluetooth, ou a gente ia lá na máquina dela e instalava um plugin que chamava N-Cage. E esse plugin, ele era um plugin que tudo que você abria e tinha imagem, via uma foto do Nicolas Cage. Cara, era muito engraçado, assim. Você abria o browser e abria o wall. Cara, era só Nicolas Cage, né? E várias fotos diferentes e tudo. E a gente sempre ficava na espreita para ver quem deixava a máquina desbloqueada. E, cara, eu era um dos principais que ficava fazendo essas pegadinhas. Eu era um dos principais que ficava fazendo essas pegadinhas com a galera ali, né? E aí, cara, uma vez tinha um rapaz que trabalhava com a gente lá, que era o Serginho. E hoje ele está trabalhando na Holanda, cara, um cara super competente. Inclusive, ele só não veio trabalhar comigo porque ele não quis, que eu já fiz não sei quantas propostas para ele. Mas, pô, ele tá morando na Holanda, já comprou casa lá, tá estabelecido, né? E cara, ele era muito de brincar, de fazer piada e tal. E aí uma vez ele instalou um software na máquina dele que deixava a tela de fundo, você bloqueava a tela, bloqueava o Mac, e ele deixava a mesma tela de fundo que você tinha sem bloqueio. E ele deixava filmando. E aí ele percebeu que eu ia colocar aquele negócio, que eu ficava sempre na espreita, combinou com uma das pessoas que trabalham comigo hoje, que é o Marcos, que ele trabalha comigo no meu time hoje, combinou com ele de gerar uma arapuca para mim, deixou a máquina bloqueada filmando com esse fundo e saiu. Eles foram conversar, foram pro café, não sei o quê. Cara, eu fui todo empolgado, aparece assim o vídeo, eu chegando assim, vou colocar LinkedIn, na hora que eu clico aqui, putz, bloqueou. E esse vídeo corre até hoje, guardaram esse vídeo e eles continuam passando esse vídeo hoje. Obviamente que hoje eu sou gestor, né? Não posso mais fazer esse tipo de brincadeira ali, não cabe mais, mas foi uma história super engraçada. E, pô, cara, várias coisas boas ali que a gente tinha no e-commerce, a gente jogava ping-pong, aí, cara, assim, ali era um clima muito bacana, assim, né? Tinha um colaborador lá do time que ele trabalhava de madrugada. E aí, o que ele fazia, cara? Era muito sacanagem isso, né? Ele trabalhava de madrugada e ele ia de moto, né? E nesse e-commerce eram 2 prédios um do lado do outro, né? E aí só tinha um muro no meio ali e ele deixava num prédio a moto dele e no prédio que ele ficava ali, ele ficava de madrugada, tudo. E aí ele percebia que o segurança determinado, né, do outro prédio, em determinado horário dormia, né? O cara tirava um cochilo na base. Ele esperava o cara dormir e disparava o alarme da moto lá do prédio, cara. Só pra acordar o cara. Ele ficava na espreita, cara, na madrugada pra fazer isso. E Vidu, poucos te conhecem como Marcelo, né? Fala um pouco aí desse Vidu aí. Cara, assim, o meu nome é composto, né? Marcelo Vidu é nome composto, então acho que hoje em dia só quem me chama de Marcelo são meus pais. Talvez minha tia, assim, mas ninguém me chama de Marcelo, eu sou conhecido como Vidu em todo lugar. Meus amigos, né? No mestrado, em todas as empresas que eu passei. E o nome Vidu, né? A origem dele é que o meu pai, na época que, né, ele era jovem, um pouco antes de eu nascer, ele gostava muito de um jogador de basquete que chamava Marcelo Vidu. E aí ele resolveu colocar meu nome, né, e pô, eu achei, assim, né, no começo, né, por que Marcelo Vidu? Mas não faz muito sentido isso, colocar o mesmo nome e tudo, mas depois de alguns anos eu gosto muito desse nome, gosto demais, assim, e eu nunca tive apelido por conta disso, porque todo mundo acha que Vidu é meu apelido. E no final é meu nome, meu segundo nome, e todo mundo me chama de Vidu.
e eu só uso o Vidu para tudo quanto todos os lugares que eu vou, e acabou que, pô, foi um negócio que foi muito bom para mim ao longo dos anos. Né? Você lembra lá que na instituição financeira tinha o Roberto Rivelino, lembra do Roberto? É verdade, o Rivelino, corredor, né? Ele era corredor, não é? Ele nasceu em 1970, se não me engano é 70 que ele nasceu, quando o Brasil foi tricampeão mundial da Copa, e o pai dele colocou Rivelino, em homenagem. O Vidu, vamos falar aqui um pouquinho como é que foi desligar o primeiro colaborador? Isso é uma coisa difícil, né? É difícil, Marcão. Né? Na época, esse primeiro colaborador que eu desliguei, inclusive depois ele veio trabalhar comigo, né? Depois, né? Eu fui para a empresa, ele estava lá, acabou virando meu colaborador de novo, né? Assim, foi um processo muito difícil, cara, muito difícil para mim, porque eu nunca tinha desligado ninguém, é um negócio que eu sempre conheci as pessoas que trabalharam comigo, né? E nessa época eu era coordenador de time, então eu conhecia a pessoa, sabia a situação dela, sabia o que ela tinha ali, né, em relação à família e tudo mais. Só que, cara, assim, era uma pessoa que precisava muito na bola, assim. Ele, né, tinha um comportamento que era totalmente inadequado, não jogava pro time, sabe, atrapalhava a gente, tinha recebido uma série de feedbacks por uma série de períodos e sempre estava com problema, né? Cara, assim, foi uma decisão que não tinha como não acontecer. Ou eu tomava essa decisão ou eu prejudicava ainda mais o time que eu estava, né? Então, eu tive que tomar isso, não dormi no dia anterior ao dia seguinte, né? No dia anterior eu não dormi, não consegui dormir direito, acordava toda hora, tudo, mas aí, pô, eu acho que nessa hora você tem que ser bastante franco com a pessoa, eu acho que a gente tem que ser muito justo numa situação em que é questão de performance, a pessoa tem que estar sabendo que ela não está performando bem, ela tem que estar sabendo as coisas que ela tem que fazer para melhorar, e se ela não melhorar, ela tem que saber que ela não está melhorando, porque aí não vai ser surpresa para ninguém, né? Não vai ser surpresa para ninguém, não vai ser algo que você acaba prejudicando a pessoa, né? Sempre é ruim, né? Mas vai ser algo que a pessoa sabe e ela consegue se preparar e eventualmente até procurar uma outra coisa, né? O ruim, cara, é quando você tem que fazer isso. Isso aconteceu comigo de maneira muito abrupta, né? Então, eu tive algumas situações na minha carreira em que era necessário reduzir o quadro da empresa, era necessário reduzir pessoas por número mesmo, porque a situação financeira precisava ser adequada, né? Não tinha mais vagas específicas, ou de repente estava desmontando aquela estrutura que ia acontecer. E aí você tem que chegar para uma pessoa que nunca teve um feedback negativo, nunca teve um feedback que era ruim e que ela precisava se desenvolver. A gente sempre precisa se desenvolver alguma coisa, mas ela nunca precisava, pô, tem isso aqui que é super ruim, isso aqui não está dando certo, você precisa se desenvolver aqui. Não tinha isso. E aí você precisa chamar ela num determinado dia para desligar, né? E a pessoa está super comprada, está com a empresa, está desenvolvendo um bom trabalho. Essa é a mais difícil, cara. Sim. Essa é a mais difícil. Mas ela faz parte da gestão. E aí eu acho que a gente, como funcionário de empresa, que trabalha como funcionário, né, a gente tem que ter uma coisa na cabeça. Eu sempre falo isso para o meu time, né? A relação em empresa é sempre CNPJ-CPF. Ela nunca vai ser CPF-CPF. A relação que você tem CPF-CPF é com o seu chefe, é com o seu par, é com as pessoas que você trabalha no dia a dia. Ali você cria relações pessoais, mas, independente disso, a relação com a empresa é CNPJ-CPF. A partir do seu primeiro minuto dentro da empresa até o seu último, você tem que entender que aquela relação ela pode se romper a qualquer momento. Como você pode romper essa relação com a empresa também. Então, tem que ser algo muito claro. É óbvio que é difícil, sempre vai ser difícil. A gente tem por trás de toda essa situação uma pessoa, uma família, eventualmente uma pessoa que inclusive é arrimo de família, uma pessoa que é a única renda daquela família específica, mas é uma relação CNPJ-CPF. Então a gente tem que entrar com essa mentalidade e a gente, se eventualmente acontecer, tem que ter essa mentalidade, porque se a gente não está preparado, se a gente não tem a nossa reserva de emergência, se a gente não está se preparando para uma situação dessa, a gente é pego de surpresa e eventualmente a empresa vai precisar. A empresa é perene, ela continua.
as pessoas que estão ali, elas obviamente que vão dar né, o seu melhor, a empresa vai fazer o seu melhor para retê-las, mas algumas situações exigem que aconteçam desligamentos e a gente precisa entender isso. Né? E você falou aí dessa relação, né, CPF e CNPJ, mas o que eu vejo fora aí desse contexto, né, muita gente, a gente da área de TI, a gente conhece muita gente, faz amizades, né, por empresas. Recentemente nós nos encontramos em casamento, então a gente tem essa relação de contato mesmo fora da empresa, troca de mensagens. Você tem contato com o pessoal antigo de outras empresas, assim, mantém, essa é uma independente, vira referência, né, para o network, então como que é isso aí agora? Cara, tenho muito. Acho que as pessoas que eu tenho mais contato lá da primeira instituição financeira é você, né, e aquele gestor que inclusive eu trabalho com ele até hoje, né, então a gente tem contato há o quê? Uns 16 anos aí, não? É isso, né? Mais de 20 já. Mais de 20? Com o Marcão a gente já passou dos 20 anos, então, né? Um pouco depois, né? A gente continua mantendo contato, vira e mexe se encontra aí, né? Pô, a gente marcou de tomar um café esses dias, exato, né? A gente voltou a trabalhar junto depois, né? Continuou com contato. Pessoas da Vivo, da empresa de telecom ali, falei o nome, né? Vivo ali, acho que não tem problema. Essas pessoas da empresa ali de telecomunicações, eu tenho bastante contato ainda, muitas delas, então, até uma pessoa que trabalha com você, que era dessa empresa, eu tenho contato ainda. Várias dessas pessoas estão trabalhando comigo hoje, outras que não trabalham, eu sou padrinho de casamento e, é meu padrinho de casamento, então, 2 dos líderes aí do meu time hoje vieram dessa empresa de telecomunicações aí, dessa grande empresa, então eu tenho muito contato. Pessoas do e-commerce também, várias trabalham comigo, várias eu tenho contato. Tem uma dessas pessoas que eu já citei aqui que está na Holanda e eu continuo tendo contato com ela. Então, é muito bacana. E é aquela coisa, né? As pessoas que estão trabalhando com você é a relação, né? Que a gente fala CPF, CPF, né? Relação pessoal. E a gente vai trazendo amigos de longa data aí, né? Vai fazer churrasco, faz com elas e é algo que a gente no mercado, a gente fala que o nosso mundo é muito pequeno, nosso mercado é muito pequeno, né? Não assim, não demora 5 minutos ou 10 minutos para, se você quer saber se aquela pessoa trabalha com outra, basta você mandar na sua rede de contato que volta. Trabalhei com essa pessoa. Eu acho que eu nunca tive um caso que ninguém que eu conheço não tenha trabalhado com ninguém antes, saber, alguém não tenha trabalhado junto com essas pessoas, né? É bem engraçado isso. Você acha que na época do período de startup, né, que a gente falava, era sala de games, sala de ping-pong, acho que pra mim foi o período mais divertido ali no e-commerce. A gente fechava o expediente, fazia um mini torneio de ping-pong, você tinha até a rivalidade ali entre o pessoal. Hoje com a pandemia aqui, mudou, né, isso aí? O que você acha que aconteceu? Mudou um pouco, Léo, mas assim, acho que as empresas, todas elas perceberam que a gente não precisa ter relações ali, e não adianta ser um ambiente muito carrancudo, um ambiente muito, né, a gente veio se modernizando em relação a isso, né. Então, no e-commerce tinha lá o ping-pong, tinha uma cesta de basquete, tinha violão, né. A gente nunca deixou de entregar, performar, fazer as coisas por conta disso, né? Acho que quando você tem profissionais ali que são responsáveis, que são competentes, não é isso que vai afetar a performance de ninguém, né? Na empresa que eu estou atualmente, tem fliperama lá, a gente tem liberdade para fazer as coisas, apesar de ser ramo financeiro, são um pouco mais restrito, mas não é algo, né, problemático. O que mudou mesmo foi a questão da pandemia, né? O pós-pandemia, o trabalho remoto, ele trouxe para a gente um distanciamento que não é o que a gente tinha antes, né? Que a gente não tem tanto contato com as pessoas, né? Então, o que a gente tenta fazer lá agora no time aqui, assim, meu time hoje tem gente em Salvador, tem gente no Rio Grande do Sul, tem gente em Curitiba, tem gente em Minas Gerais, tem várias pessoas de várias cidades de Minas Gerais, tinha gente em Portugal, Rio de Janeiro, tem muita gente espalhada, então juntar todo mundo é um pouco mais difícil, né?
mas eventualmente quando a gente pode, a gente, né, terça-feira passada a gente estava lá, a gente se junta na empresa, procura fazer algo junto ali, procura, né, a gente usufrui um pouco menos dessas estruturas, né? Mas, hoje em dia, como teve uma flexibilização, a gente consegue mais ter contato, ainda dá para ter algum contato ali pessoal. Eu acho que isso é bem importante, né? Eu gosto muito de trabalhar remoto, acho que isso aí mudou completamente a maneira como a gente consegue ter performance e só de você não pegar trânsito, tá perto, tem uma filha de 4 anos, está perto da filha, conseguir eventualmente, se precisar resolver um problema, flexibilizar o seu horário, isso é incrível, né? Só que tem a questão do pessoal, e as pessoas, né, eu brinco muito que eu tenho uma pessoa que trabalha comigo lá, que é meu pai, eu fico, como que eu vou conseguir, pela câmera, olhar que você está com um sapato feio aí, cara, olhar que você está com um tênis feio, como é que você vai conseguir, né? Você não tem essa brincadeira, né? Você não tem esse contato, aquela questão do estar junto ali, né? Mas a gente está procurando aí sempre a cada 15 dias ou uma vez por mês a gente está junto para conseguir até usufruir da estrutura que a empresa tem, né? A pandemia trouxe uma característica de, eu acho que trazer mais oportunidades para as pessoas que não estão nos grandes centros, né? Como você falou, tem pessoas de Salvador, do Rio Grande do Sul, na minha equipe também tem pessoas do Sul, do Nordeste ali. Isso é uma característica que antes era mais difícil, né? Você contratar uma pessoa, vamos supor, do Nordeste e ela trabalhar lá, porque antigamente não tinha, antes da pandemia não tinha isso, né? Você tinha que trabalhar localmente, né? Você acha que isso foi um ganho para as empresas, para as pessoas? Cara, demais, assim, acho que esse foi o maior ganho, né? Eu tenho certeza que eu não teria conseguido montar o time competente no nível que eu tenho se eu não tivesse conseguido trazer essas pessoas e que elas trabalhassem de onde elas estão. Então, eu tenho pessoas que estão fora, né? Tem muita gente no interior de São Paulo, tem muita gente no interior de São Paulo que não dá para fazer o trajeto dia a dia, né? 450 quilômetros, 400 quilômetros, sabe? Então, pessoas, em Salvador, tem gente ali no Rio Grande do Sul, pessoas extremamente competentes em Minas que ou a pessoa teria que se mudar para São Paulo e aí não necessariamente você consegue viabilizar isso junto com ela, né? Ou a pessoa não viria para trabalhar, né? Seria uma pessoa que você nem conseguiria colocar nas possibilidades de contratação. Então esse ponto do trabalho remoto ele foi o maior ganho que a gente tem, o maior ganho, porque essas pessoas são altamente competentes, elas estavam ali nos seus estados, nas suas cidades que eram distantes dos grandes, né, do grande polo, que é São Paulo, e a gente não conseguia contratá-las. A gente nem tinha a oportunidade Nem de tinha conhecê-las. visibilidade, né? Você não tinha nem a oportunidade de conhecê-las. E olha quantos polos de tecnologia que a gente tem, de grandes universidades federais e locais que formam grandes pessoas de tecnologia. Para dar só um exemplo aqui perto, Campinas, cara, o Unicamp, olha o quanto o Instituto da Computação da Unicamp, eu estudei lá, eu sei o quão isso o quanto o Instituto da Computação da Unicamp forma de pessoas competentes, forma de pessoas altamente qualificadas. E a gente não tinha, eventualmente, nem a possibilidade de acessar essas pessoas, né? Ou ela tinha que se mudar para cá, ou ela teria que fazer um trajeto de 1h30 todos os dias, pegar trânsito, sabe? Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de trabalhar com essas pessoas de maneira clicar no botão, né? E eu acho que a tecnologia foi evoluindo para isso também. Eu acho que como qualquer outra situação muito difícil que a gente acaba dando um salto, né? E a pandemia deu um salto. A gente deu um salto em relação a essas maneiras de se trabalhar, a maneira de se relacionar, e a gente vai aprendendo. Eu acho que a gente não aprendeu tudo ainda, mas a gente está aprendendo a como trabalhar assim. E mesmo com isso, você acha que ainda falta gente no mercado? Então, assim, eu acho que a gente tem dificuldade de encontrar pessoas qualificadas, tá? Talvez não falte gente, mas
a gente precisa, né, de pessoas qualificadas, pessoas que tenham experiência mesmo naquele cargo, que tenham vivência, que tenham passado por situações, tanto de técnicas quanto de situações de soft skill mesmo, de aprender a lidar, de ter resiliência, de aprender a lidar no ambiente corporativo. Isso é algo que a gente tem dificuldade de encontrar, né? E aí, falando como gestor, falando de quem contratou, sei lá, mais de 40, 50 pessoas aí ao longo desses últimos 4 anos, né? É difícil de encontrar. Agora, com essa onda de redução de quadro das Big Techs e de uma série de empresas por conta da situação do mercado, eu acho que a gente está conseguindo lidar um pouco melhor, mas isso é temporário, tá? Isso é temporário. O que eu vejo hoje é assim, como é que a gente vai aprender a lidar com essas IAs, né? Como que isso vai ajudar os profissionais que têm um pouco menos de experiência a ramparem mais rápido, a desenvolverem mais rápido, para a gente tentar trazer e tirar esse gap, e o quanto também dessas IAs elas vão tirar e como a gente vai ter que adaptar o mercado para isso. Talvez isso se estabilize, mas no momento atual a gente tem uma dificuldade de trazer gente que tem experiência, que tem a vivência no cargo, tem a vivência, principalmente no mercado de engenharia de software. Eu vejo que as pessoas elas são promovidas muito rápido, elas escalam muito rápido na carreira, e quando você vai ver, você precisa que aquela pessoa tenha um pouco mais de jogo de cintura, tenha um pouco mais de habilidade de lidar com vários times, elas não têm, porque elas não viveram aquilo de maneira suficiente, sabe? E eu acho que tem uma iniciativa de educação nessa empresa, tem, né? Tem. Deixa aí um recado para os jovens, quem gostaria de entrar nessas iniciativas, quem está entrando no mercado de TI, acho que seria legal eles aprenderem, qual seria essa trilha aí para chegar nessa maturidade que você falou que está faltando aí no mercado como um todo, né? Acho que assim, falando de tecnologia em si, né, eu acho que a parte de desenvolvimento de software, né, a parte de desenvolvimento e inteligência artificial, acho que são super latentes, e é importante que entenda a parte de dados também, né, a área de dados. Eu acho que é uma área que precisa de muita gente, precisa de muito profissional. Essas coisas eu acho que é essencial para quem está começando a estudar, entender. A parte de cloud computing, né, se for enveredar um pouco mais ali para times de plataforma, ou essencial ter cloud computing, mesmo quem está com código, eu acho que é bacana entender, né? Porque, querendo ou não, você vai rodar sua aplicação numa estrutura de cloud. Não existe, né, opção para isso. E a outra coisa que eu procuro sempre dizer para quem está começando procure boas empresas, procure empresas que sejam estruturadas e dê tempo ao tempo. Não sejam ansiosos para que eu preciso subir de cargo rápido. Seja uma pessoa competente no que você faz. Tente ser o melhor no que você faz. Porque se você fizer aquilo bem, se você trabalhar de maneira focada naquele assunto específico e você se desenvolver ao longo do tempo naquela empresa, com respeito, lidando com as pessoas, lidando nos times, você vai ganhar experiência, vai ganhar um soft skill, vai se desenvolver tecnicamente, e a questão de carreira vem. Não adianta você querer fazer gestão de pessoas com 1 ano e meio de experiência. Provavelmente vai dar errado. Provavelmente você não vai ser um bom gestor, provavelmente você vai ficar doente, você vai ser exigido de maneira que você não consegue lidar. Pessoas experientes de mercado que já são formadas para gestão têm esse tipo de problema. Eu tive esse tipo de problema quando eu comecei a ser gestor. Eu contei aqui que eu pedi para voltar, né? E eu já tinha quantos anos de carreira ali, sei lá, já tinha talvez 15 anos de carreira, né? Então, ou um pouco menos, sei lá, 13 anos de carreira. Então, é importante que se dê tempo ao tempo, né? Hoje as coisas são muito rápidas, a tecnologia evolui muito rapidamente, mas procure só o melhor que você consegue naquele determinado assunto, boas instituições de ensino,
boas empresas, né? Empresas que respeitam o funcionário, que ajudam no desenvolvimento e detêm bom tempo. Né? O recado é esse. E sobre o nosso canal, você tem alguma dica para dar para o nosso canal, para os nossos inscritos? Pessoal, acho que aqui tá muito bacana aqui, né, poder falar. Acho que falta um pouco aí de falar de tecnologia, né, falar com pessoas que estão trabalhando nisso, principalmente que é uma área que só cresce. Se eu puder falar para vocês, eu já estou vendo que vocês estão fazendo isso, mas procurem trazer pessoas aqui que falem das mais diversas áreas de tecnologia. Então, vamos trazer gente de dados, vamos trazer gente que trabalha com inteligência artificial, vamos trazer pessoas da área acadêmica, que vocês puderem trazer aqui, que puder dar uma visão para quem está assistindo, que seja diferente, que as pessoas consigam entender, né, como o mercado de tecnologia funciona. Tragam pessoas que sejam da área comercial para tecnologia, pessoas que trabalhem em startups, pessoas que trabalhem em empresas pequenas, ou o cara que trabalha lá no data center, o cara que trabalha lá na empresa de nuvem. Quando vocês conseguirem trazer de pessoas mais plurais para cá, mais rico vai ficar o podcast de vocês. Pessoal, estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. Queria agradecer o Vidu pela participação aqui no episódio de hoje. Queria que ele fizesse agora as considerações finais. Legal. Pessoal, obrigado. Eu que agradeço aqui, né, ao convite, né? Muito bacana poder falar com vocês aqui de tecnologia, poder falar dessas histórias aí, a gente relembrar, né, tudo que a gente vem passando aí ao longo dos anos. E, super legal o trabalho que vocês estão fazendo, a maneira como vocês estão conduzindo aqui. Desejo sucesso aí para vocês. E, quando quiserem me chamar de novo, estou aí. Me chame, a gente vem falar bobagem, vem falar sobre outras histórias e, sucesso aí na trajetória. Beleza, Vidu, obrigado aí pela presença. E a gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Não se esqueçam de dar o like aqui no vídeo se vocês gostaram, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E deixem aqui os comentários aqui no vídeo e a gente vai responder. E se a gente se vê nos próximos episódios. Falou! Falou, um abraço, pessoal! Um abraço. Ô Vidu, queria te agradecer a sua presença aqui, o papo foi muito interessante, legal. Acredito que as pessoas que assistiram... Vamos lá. Queria agradecer, Vidu, aí, pela sua presença, aí, o papo foi muito legal. Estamos chegando ao fim aqui do nosso episódio. E é isso aí, fala aí, Léo. Era o Vidu. Obrigado, Marcão. Peraí, vamos lá. Fala que você está referindo a ele.